Diretamente do CBC e Clubes Expo, eu estou aqui com os embaixadores da Recoma para a gente falar um pouquinho sobre longevidade esportiva e meritocracia esportiva, que são temas que a gente está tratando aqui nos fóruns. Eu queria rapidamente que cada um se apresentasse para a gente, esses atletas renomados que a gente está trazendo aqui. Bom, sou Arthur Zanetti, da ginástica artística. Meus principais títulos foram campeão olímpico em 2012, e vice-campeão olímpico em 2016 e campeão mundial em 2013, e também faço parte da embaixador da Recoma. Olá, eu sou Guilherme Giovannoni, ex-atleta de basquete, joguei as Olimpíadas de Londres e do Rio de Janeiro, campeão pan-americano em 2003. Hoje trabalho também como comentarista da ESPN para a NBA, né, e também como embaixador Recoma. Tudo bem, eu sou o Rafael Silva, o Baby, ex-atleta de judô, medalhista olímpico. O Zanetti subiu o sarrafo aqui, campeão olímpico, né, meu? Mas a gente é embaixador da Recoma e estamos aqui nesse mega evento da CBC, um espaço com lado educacional, tá rolando exposição aqui, um evento maravilhoso, e a gente vai bater um papo aqui para falar sobre a infraestrutura esportiva, né, e sobre a meritocracia do esporte também, que está rolando bastante aqui no fórum, nos espaços. Pô, eu vou perguntar pro Zanetti como é que foi quando ele começou na ginástica, como é que eram os equipamentos, e se deu diferença durante a carreira dele, assim. Sim. E se ele acha que o desempenho melhorou por causa dos equipamentos também, né, com essa evolução, né? Não, eu acredito, né, quando eu iniciei na ginástica, era um esporte ainda não muito reconhecido dentro do Brasil, poucas pessoas conheciam que era ginástica e tinha poucos praticantes. A estrutura que a gente tinha era raro, você vê um ginásio com uma estrutura completa, era praticamente, na época que eu comecei, eu acredito assim de cabeça, nenhum ginásio era completo, sempre tinha algum desfalque e materiais precários, né? Até a questão dos próprios equipamentos, teve uma tecnologia que foi aumentando, foi melhorando essa parte da estrutura para os ginastas, como os aparelhos auxiliares, né? A gente utiliza os aparelhos e também tem os colchões. Então, os colchões de antigamente não tinha praticamente muitos estudos, e era um colchão ali que eles colocavam, uma densidade muito dura, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente pega praticamente quase todos os ginásios, os principais ginásios do Brasil, são equipados com aparelhos importados, principalmente uma das parcerias da Recoma é a Taishan, que também está sendo muito utilizada em grandes campeonatos dentro da ginástica, e eles veem que tem um estudo, né, agora por trás disso, né, a densidade do material, os colchões, que é o principal, né, eu acredito que uma das maiores lesões que tem dentro da ginástica é quando um atleta está fazendo um aparelho e ele tem que fazer a saída dele, e aí algumas vezes uns colchões não muito adequados, eles acabam tendo essa dificuldade e acaba tendo uma lesão. E hoje tem todo esse estudo de metragem para ver onde que o ginasta tem que chegar exatamente para não sofrer nenhuma lesão. E hoje, né, a gente dá graças aí aos resultados do esporte, que fez com que os ginásios conseguiram se equipar com esses materiais de qualidade, e a gente vê a longevidade dos atletas dessa mudança de equipamentos, acabou tendo essa longevidade, né? Antigamente os ginastas paravam ali com 25, 26 anos no máximo, os ginastas já estavam parando, a parte masculina, feminina era mais cedo ainda, feminino ali com uns 20 anos, já era o seu auge, seu máximo, e hoje a gente vê já ginastas feminino com 27, 28 anos competindo em altíssimo nível, e o masculino passando dos 30. No meu caso, eu competi até os 34, então consegui segurar bastante, a gente vê até grandes potências os ginastas conseguindo segurar por essa estrutura e também pela tecnologia dentro do esporte. E o que você vê qual que é o maior risco de não ter o equipamento adequado? Você falou das lesões e tal, mas qual que é a principal lesão que
que vocês têm, né? Com o risco de Sim. lesão, assim, torção de tornozelo, o que é cair de mau jeito? Dentro da ginástica a gente vê muitas especialidades, né? Que nem no meu caso, o masculino tem muita lesão de ombro, punho, mas atletas que fazem solo e salto tinham bastante lesões de joelho e tornozelo. E a gente começou a fazer um estudo que vamos dizer assim, antigamente, como que era argolas? Era um suporte de ferro, um cabo de aço enganchado nesse suporte de ferro e era isso. Então, a sobrecarga que tinha nos ombros, né, dos atletas eram muito grandes e no solo era simplesmente uma tábua de madeira com foam por cima e placas de espuma. Então, era um solo muito duro, então o impacto era muito alto. E hoje não, hoje o solo ele tem uma mola e aí o atleta sobe mais, né? Vai mais alto para fazer os elementos. Aí o pessoal pensa, pô, mas se ele vai mais alto, então quer dizer que quando ele vai chegar no solo ele vai ter uma pancada maior. É pelo contrário, ele vai subir, mas vai subir mais, vai conseguir fazer o exercício, só que esse foam ele também teve uma tecnologia que ele consegue absorver um pouco melhor o impacto. Então o atleta eles conseguem fazer uma qualidade melhor, tendo uma segurança dentro da aterrissagem. E na argolas, né, hoje tem um sistema de amortecimento, a argolas ela não é presa já diretamente praticamente num suporte de ferro, né? Tem um amortecedor que aí acaba diminuindo a sobrecarga quando a gente faz os embalos, principalmente, que é a maior sobrecarga que tem. Então tem a fita e tem um amortecedor em cima? Tem a fita, né? Argolas, aí tem uma fita com cabo de aço e ela é presa num amortecedor. Então, se você pega argolas, quando tu faz o embalo, ela dá um joguinho, que é esse amortecedor que faz com que diminui a sobrecarga para os atletas no ombro. E quando a galera tá treinando, é nesse equipamento mesmo? Hoje em dia... O equipamento que você treina é o mesmo que você faz a competição? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, o mesmo equipamento que a gente tem nos ginásios, a gente é os equipamentos que a gente treina. E depende. Tem algumas marcas de equipamento, a Taishan é uma das principais, e depende da competição, né? Antigamente tinha bastante diferença você pegar de uma marca para outra. Hoje em dia eles meio que se juntaram e viram que é uma tecnologia quase utilizada igual. Tem uma pouca diferença ou outra em alguma marca, mas é bem parecido. Mas mesmo assim, quando a gente vai para uma competição, a competição vai ser tal marca. A gente vai, a confederação tem esse suporte, tem esses equipamentos daquela marca, daquela competição. Entendi. O Mundial de 2027 vai ser a marca Taishan. Então a Confederação Brasileira já está vendo com a Recoma para conseguir os materiais da Taishan, para o atleta conseguir treinar e já sair na vantagem, né? Em vez de ir para um país ali começar a se adequar no equipamento, fuso horário, já vai ter ali aquele equipamento para a gente conseguir fazer. O Vitor falou de resultado, cara, e você acha que pela melhoria dos equipamentos, assim, é subjetiva a pontuação, sim, né? Mas você acha que os pontos foram aumentando com o tempo, com a melhoria dos equipamentos? Porque você pega o cavalo lá, que, pô, vem correndo, pô, o negócio mudou pra caramba com, sim, o tempo. Eu já vi uns vídeos bem antigos, assim. Aí você acha que as acrobacias, as pontuações, sim, melhoraram? Sim, sim. O Baby falou aí, isso era um dos aparelhos que mais causavam acidentes, né? Que era o salto. Antes era salto sobre o cavalo mesmo. Era um cavalo, então ele era bem fino, né? Praticamente ali, sei lá, 30, 35 centímetros. E você tinha que colocar as duas mãos, né? Pô, uma pessoa adulta colocou a mão aqui, vai envolver todo, né? O salto. Então acabou sendo modificado para mesa de salto, que ela é uma área bem maior de contato. E com isso fez com que a ginástica evoluísse, né? Elementos mais difíceis começaram a ser feitos. Hoje em dia até é engraçado, até tem um fato nas Olimpíadas de 2016, tinha um atleta ucraniano, ele fazia um salto muito difícil e a gente falou, não, pô, para fazer esse salto aqui vai ser impossível, né? É um Iber triplo, né, que a gente tava falando. Fazer esse salto vai ser, pô, acho que é um salto impossível. A gente virou, tinha esse ucraniano saltando, ele foi lá e fez um Iber triplo, né? Um salto que eu nunca imaginei ver na minha vida. Pela extrema dificuldade. E aí a estrutura do equipamento, a tecnologia do equipamento fez com que o nível da ginástica evoluísse e, graças a Deus, o Brasil conseguiu evoluir junto. E hoje, no Brasil, quem está começando já tem acesso a esses equipamentos ou os equipamentos ainda estão um pouco defasados? Não. Hoje, pela proporção que a ginástica tomou durante aí alguns anos, né, nas Olimpíadas, hoje a gente começa, já os principais ginásios já são equipados com bons equipamentos e o legal é que a caixa,
a Loterias Caixa, com a confederação, ele tem projetos para iniciação esportiva. Então, os aparelhos que eles utilizam já são aparelhos importados que são utilizados nas competições, Mundial, Olimpíada. Então, a criança já começa treinando na melhor estrutura possível. E hoje o lance da lei de incentivo também favoreceu um pouco, né, Mel? Você ter projetos com aporte via lei de incentivo, os projetos sociais conseguem comprar equipamentos também com esse recurso. Então, o acesso ao esporte com equipamentos de qualidade, eu acho que melhorou bastante, assim, né? As quadras, os tatames, equipamentos de ginástica. Até isso que eu ia te perguntar, né? A questão do tatame também mudou bastante ao longo dos anos para cá. Assim, também tem essa tecnologia mais avançada para que vocês tenham uma queda mais amortecida? Cara, mudou bastante. Quando eu comecei lá atrás, o tatame era de palha de arroz, cara. E era envolvido com uma lona, aquelas lonas verdes de caminhão, assim. Dava uma rinite do caramba na galera. Imagina. E aí depois passou a ser pó de borracha, com lona também de caminhão ali e tal. Mas do aspecto de segurança, higiene, manutenção, a partir de 2000 começaram a aparecer os sintéticos. E aí eles imitavam aquela textura do tatame antigo, de palha de arroz, tal, aquela coisa tradicional japonesa, mas ao mesmo tempo eles foram ficando mais seguros. Tem, sei lá, você cai mais ou menos por treino mais de 100 vezes ali, né? E aí você coloca isso semanalmente, por ano, quando você vê o impacto é gigante. Ter um tatame com amortecimento correto ali facilita bastante. Na competição também eu acho que ficou mais seguro sobre esse aspecto também, de ter esse tatame sintético. É mais fácil de limpar, é mais seguro. É isso que eu gostaria de saber. Assim, a composição, qual hoje em dia, né? Como você falou, antigamente era palha de arroz. Hoje em dia, qual que seria a composição dele? Não sei se você saberia dizer. Cara, é uma espuma injetada. O Vitor pode falar mais disso, né? Mas é uma espuma e aí com cola e tal. Então é bem higiênico ali, você limpa, passa a questão de limpeza, assim, é tranquila. Fica zerado. Acho que uma das evoluções, não apenas da superfície, mas a gente teve um aumento até por esse cuidado com a longevidade de vocês, Sim. de 40 para 50 milímetros, né? Então, isso é norma, né? Então, aumentou a espessura do tatame, era 40 milímetros, passou a ser 50. Isso dá diferença, assim, principalmente para treino, cara. Porque na competição você cai uma vez e acaba a luta. Ou você joga, o objetivo é não cair. Mas no treino, como tem essa recorrência de quedas e tal... E por baixo você ainda pode ter também o sistema amortecedor abaixo do tatame, que antes era concreto e um abraço. Sim, antes o tatame era direto no concreto, ou eles usavam uma base de isopor e tal. A Recoma tem um sistema legal de amortecimento, que é um tablado, que é parecido com a ginástica, só que é um pouquinho mais tablado duro. E aí você coloca e aí por o tatame cima. vai por cima. Legal. Fica bem melhor para treinamento. Não pode ser muito mole, porque senão prende muito o pé e tal, mas tem a proporção correta ali para ficar seguro. E dá diferença, assim, cara. E aí quando a gente fala de ambiente esportivo, de resultado e tal, quando você treina num tatame legal, organizado, tudo bonitinho, assim, eu acho que fica mais fácil do resultado acontecer, né, cara? E falando em ambiente, Giovanni, você começou, imagino também, as quadras também houve uma mudança. E uma das discussões que a gente estava tendo, né, era assim, se eu puder, é lógico que o custo para fazer uma quadra de concreto é mais barato do que fazer uma quadra da Olimpíada ou uma quadra dos Jogos Pan-Americanos. E foi uma das discussões que a gente estava tendo aqui, assim, eu prefiro fazer 2 quadras ao invés de fazer uma quadra com a tecnologia, porque essa quadra com tecnologia só serve para o que vocês estão falando, para o alto rendimento. E a discussão, exatamente porque a gente está aqui, é da gente dizer não, a longevidade esportiva não é só para o atleta, não é só para o topo da cadeia, para a meritocracia esportiva, de eu buscar mais medalhas para o Brasil. Não, isso vai para a população toda, né? Longevidade esportiva é para a população. Eu comecei jogando em quadra de cimento, né? E hoje tem muita gente ainda que começa em quadra de cimento, né? Só que isso tem um impacto tanto em tornozelo, joelho, coluna, né? Que no longo prazo, o Baby estava falando aqui, no treino você cai 100 vezes. Quantos saltos você não dá no cimento ali e quanto que isso não vai prejudicando as suas articulações, né?
Quando você tem 8, 9, 10 anos, beleza, tá tudo novinho, fresquinho, tá tudo certo. Quando você já vai ficando mais velho, né, e a partir do momento que você tem, e a Recoma tem esses pisos flutuantes, né, a absorção do impacto é muito menor. Então você já tem menos impacto no tornozelo, joelho e coluna, né? Então você, para quem é profissional, você tem uma longevidade maior. A gente tá vendo gente jogar aí com o mais famoso, LeBron James, 41 anos. Trazendo para o nosso aqui o Alex Garcia, 46 anos. O Alex é da minha geração, continua jogando, né? Então tem muito a ver com essa questão dos pisos flutuantes, né? E quando você, desde sempre, você tem esse piso novo, além de você proteger o corpo dos garotos, dos jovens que vão fazer, você dá aquele ar que, poxa, estão se importando com a gente. Eu acho que isso é legal, estão dando a devida importância ao esporte, né? E a gente tem que sempre lembrar que nós tivemos carreiras como profissionais, mas o esporte ele é uma forma de educação, forma de formar cidadão, né? É um material didático, né? Exatamente, Ou né? uma EPI, Que é inclusive o desespero que a gente tem um pouco, assim, por que o esporte não está mais nas escolas, né? Por que as escolas não investem mais nessa estrutura, né, de trazer esses equipamentos para que seja mais praticado nas escolas? A partir do momento que as escolas tiverem esse entendimento, você vai ver como as crianças vão ter mais interesse pelo esporte, né? E voltando aqui, trazendo um pouco, eu tenho sogros que viveram do esporte também, foram atletas olímpicos, prótese no joelho, prótese no quadril, tudo porque esse equipamento não existia na época, né? E eles sofreram com o corpo. Espero que a gente não precise, né? Pergunta capciosa agora. Você acha que você jogaria um pouquinho mais se você tivesse começado numa quadra sem cesta de cimento e tal? Possível. Ia ter se desgastado Eu menos? acho que é possível. E a gente está vendo, né? Eu citei o exemplo do Alex, mas o Alex é um. E hoje eu parei, eu ia fazer 39 anos. Hoje, quando eu comecei a jogar, 30 anos já era o cara que estava começando a parar de jogar, né? E hoje a gente está vendo muita gente chegar aos 40 anos bem fisicamente, né? E tem muito a ver. Avanço da medicina, óbvio, mas especialmente da estrutura, de diminuir essa questão do impacto com esses pisos, especialmente com esses pisos que a Recoma faz aqui Brasil afora. Vocês três acabaram falando a mesma coisa sobre a infraestrutura, que no começo a gente tinha alguns tipos de amortecimento que a gente chama de point elastic, né? Ele amortece só naquele ponto em que eu caí. Então, quando você tinha o colchão para você pousar naquele, ou o baby, quando fazia o treinamento joga-joga, ele caía diversas vezes sobre aquela área, era um amortecimento só point elastic. E quando a gente tem esse amortecimento em área, que são esses materiais flutuantes, e por incrível que pareça, o negócio da argola também é uma forma de você distribuir o peso por uma área maior, que é a área do cabo também. Sim. Então, assim, essas são tecnologias que vai fazendo o papel da articulação do atleta, né? Então, a gente vê pelos tênis também, que foram subindo. A gente está tirando essas cargas do atleta para que ele possa performar, mas ao mesmo tempo mantendo. Então, nos pisos de quadra, por exemplo, você tem que também manter o kick da bola. Sim. No basquete, no vôlei não importa, né? Mas no basquete é importante que o kick da bola seja preservado. A sonoridade da bola também seja preservada, porque isso importa para quando você está atacando, defendendo, olhando para o lugar certo. Então, assim... Até uma das coisas, dando treino para os garotos, né? O som do kick é importante. Eu falo, tem que fazer barulho. Porque o kick tem que ser forte para a bola voltar rápido para a mão. Se dá um drible fraco, a bola demora a voltar, o cara pode dar um toque. Né? E você tem mais controle da bola. Então, eu falo, tá pouco barulho, pode bater mais forte. Aí vai, então, esse barulho é importante, sim, ser mantido, né? Porque o pessoal está falando, não, eventualmente vai ter o piso que é de LED e que não sei o quê. Tá, mas o fato de ser a madeira tem essa... Tem a sonoridade. A sonoridade. Cara, engraçado que o treino em judô também, quando o barulho tá fraco assim, você fala, esses caras não estão treinando porcaria nenhuma. Porque quando o treino tá forte, você escuta os caras pisando uma forte. Uma movimentação rápida. Tem alguma coisa assim na ginástica? Dentro da ginástica, não, da ginástica assim, né, você vê algumas vezes, principalmente no solo. O solo é um aparelho que faz mais barulho, né, argolas, quando
é pouco barulho de tensão de cabo que faz, mas acaba fazendo, mas não, isso acaba não interferindo muito, mas acaba na chegada, né? Quando você vê que é uma chegada mais controlada, mais suave, você vê que é um som mais baixo, né? Quando você vê que é uma coisa muito mais dura, assim, barulhento, quer dizer que teve algum erro ali na hora da Foi chegada. na marra o negócio. E no solo ali, algumas vezes é até engraçado, você tá ali, você tá algumas vezes até de costas, fazendo alguma outra, conversando ou dando algum treino, e aí você vai ouvindo um barulho, aí do nada você vê um BUM! Aí você já olha que sabe que teve alguma coisa errada, né? Ou chegou muito, como a gente faz, né? Chega na bomba, né? Chegou forçando muito e acaba tendo esse barulho diferente. Então eu acredito que na ginástica, quanto menos barulho, né, vamos dizer assim, mais controle você tem sobre o É igual os saltos aparelho. ornamentais, né? Se fez splash isso, é porque fez não splash foi, que foi não errado. foi direito. Na ginástica é praticamente isso também. E a gente estava, assim, falando também nessas discussões que a gente tem tido esses dias, e eu sou triatleta também, e o cara falou assim, pô, mas você vai botar uma criança para nadar na piscina do Michael Phelps? Aí eu falei assim, pô, não é esse o conceito, né? Tem coisas que são segurança do atleta. Eu fui a gente estava, você não participou porque você ainda não era embaixador da Recoma, né? Uhum. Mas a gente estava na Casa Brasil, nas Olimpíadas, né? E eu estava treinando para uma prova e eu precisava achar um lugar para nadar. E eu fui para um centro lá, onde era, sei lá, 7 euros para você entrar no centro. Na raia do lado estava o time da França, que ia competir no dia seguinte. Então, assim, o esporte, seja a performance, ou seja Amador, o desempenho, ele é para todos. A gente tem que ter essa qualidade para todos. É um equipamento de segurança coletivo ou individual para os atletas. É o material didático deles, para eles aprenderem, para eles melhorarem, seja eles do profissional ou seja eles para praticar o mais longe possível na vida deles. Exato, né? Equipamento em si é que nem avião, ele tem que estar sempre utilizado, né? Avião no chão ele está dando prejuízo para a empresa ali, o equipamento está parado, dá dó, assim, tipo, não pode ficar parado, tem que ser utilizado. Mas vou colocar, a mesma ideia, um garoto de 8 anos para jogar no ginásio que joga NBA. Se o ginásio não tem utilização, você tem que de alguma maneira fazer com que ele tenha utilidade, né? E até que sirva de estímulo para esse garoto falar, um dia eu quero jogar nesse ginásio com todo mundo cheio, com 15 mil pessoas assistindo, né? Eu quero competir numa Olimpíada, né? Eu acho que tem que usar, não simplesmente levar para esse lado, não, mas isso aqui é só para profissional. Não, o equipamento é para ser usado. A gente tem uma coisa no Brasil que é por lei, né? Então, o esporte no Brasil ele é dividido em educacional, alto rendimento e o participativo. Manifestação Mas esportiva. o mesmo material pode atender todas essas... Eu não preciso de um material diferente. Esse aqui eu vou fazer de concreto porque não é público. Não, a gente está oferecendo ginásios em escolas públicas, em ginásios de prefeitura, com o mesmo material dos Jogos Pan-Americanos. Então, assim, não precisa ser pior porque é público. É para todos isso. Eu acho que quando você falou da meritocracia, de como o recurso está sendo dividido, né? Quando a gente chega na Olimpíada, eu acho que é o ápice do negócio lá, todo mundo está realizando um sonho pessoal ali de chegar, de competir pelo país, mas a ideia é que a gente estando lá, a gente está influenciando mais crianças a começar no esporte, né? Então é necessário atender essa galera com uma segurança e com uma qualidade muito grande, assim, né? Tem que suprir essa demanda, né? E o Vitor falou das manifestações esportivas, assim, eu não encaro que o participativo seja muito menos importante ou menos importante que o olímpico. É tudo a mesma coisa. Sim, todo mundo, população, né? o valor do esporte trazendo saúde, trazendo longevidade, trazendo qualidade. E você ter um equipamento adequado assim é fundamental, não é um luxo, é uma necessidade, eu acho. Eu acredito que esperamos todo um dia todo mundo ficar velho, né? Ter a nossa longevidade ali e não é porque, vamos lá, é uma criança, pode ser de concreto. Não, a gente tem que pensar também no agora, né? A gente tem que pensar na parte da velhice também. Imagina, uma criança ali treinando, aquilo tem uma diferença de um concreto com um piso flutuante. Então tem que pensar na velhice dessa pessoa, né? O bem-estar. A gente acredita que o esporte
essa parte, né, saúde, integração social, tudo. E se uma criança começar já a ter um treino num material adequado, ela vai ter uma velhice tranquila, vai ser menos gasto para o poder público gastando com parte de saúde. E a gente vê o CBC promovendo, né, as competições, né, os campeonatos... O CBI, né? Que eles CBI, fazem, são várias né? etapas de várias modalidades. Então, cada vez mais, né, a gente vê os gráficos cada vez mais tendo atletas, cada vez mais tendo competições e promovendo esportes que às vezes são têm menos visibilidade, né? Isso também é importante. Nós temos uma massa humana gigante no Brasil, né? Enfim, comparado com a de outros países, né? Você foi comparar com países europeus que tem muito menos gente e eles conseguem tirar o suco disso porque as instituições se juntam, e a gente está vendo esse movimento da junção de COB, Ministério do Esporte, o CBC, né? E os próprios clubes, que são os grandes formadores, junto com as academias militares e o Sistema S, né? A gente está vendo essa união e é isso que vai fazer com que tenha um intercâmbio, né? E que a gente possa gerar não só cidadãos praticantes de esporte, com a disciplina da ginástica, do basquete e do judô, mas também aumentar nossas chances de buscar medalhas, porque é na quantidade que você faz isso, né? A qualidade vem da quantidade. Eu acho que é quantidade, depois vem a qualidade, mas o cara que ele não se forma um atleta profissional, ele vai ser primeiro um consumidor do esporte, que ele gosta. Depois você tem a possibilidade de virar, sei lá, o cara virou médico, ele é médico, mas ele quer trabalhar com o esporte. Ele virou fisioterapeuta, ele quer trabalhar com o esporte. Ele virou advogado, ele quer trabalhar com o esporte. Eu estou falando isso porque eu tenho amigos que hoje, né, inclusive um amigo aqui de Campinas mesmo, encontrei com ele aqui, ele jogou basquete, ele virou um advogado esportista, sim, excelente. Excelente, os clubes têm medo dele, né? O clube que faz errado tem medo dele, né? Porque ele vai lá e fala, não, amigo, tá errado aqui, você precisa, né, corrigir. Eu acho que é essa a beleza, né? Então você pode trabalhar como técnico, como dirigente, você vira um administrador de empresas, mas voltado para a gestão esportiva, né? Então, olha a quantidade de ocupações que você tem em volta do esporte, além desse público consumidor. Então, quanto mais a gente fomenta o esporte, mais audiência vai ter esse esporte e mais investimento tem. Acaba girando essa roda da importância. Onde que a gente liga tudo isso? Né? Você tendo uma estrutura legal, uma experiência boa para quem está lá com essa estrutura, com certeza você segura essa pessoa nas modalidades. Acho que puxando um pouquinho o gancho também do Giovannone, até chegar, né, quando ele falou tem amigos, né, eu também tive amigos que chegou ali, né, advogados, tudo. Eu acredito que também o esporte, ele abre essas portas, né, de educação. Um exemplo, sou eu e vários amigos meus treinaram comigo, tive bolsas, né, em escolas boas, particulares, por causa do esporte, fiz faculdade com bolsa 100% por causa do esporte. Então, ele, até chegar nesse ponto, né, onde que a gente vê que é o ápice, o esporte ele abriu caminhos ali para várias pessoas poderem estar planejando o seu futuro também, né? Além de conviver, né, com outras pessoas com os mesmos valores, tem a saúde, tem segurança, né? A gente fala de o esporte entrando em determinadas comunidades Sim. e tendo um efeito anos depois, 10 anos depois, você vê o que acontece na comunidade, fora o efeito da economia, né? Então, cada real que você gasta com esporte são 10 reais que você economiza com saúde. Esse é um estudo que tem aí. E com uma população que daqui em 2030 vai ser 1/3 de idosos, a gente tem que pensar o esporte como longevidade, porque é uma prática que você adquire quando criança, mas que você pode manter até o fim da sua vida. Sim. Né? Certeza. E o caminho fora do esporte também acontece, né? O cara praticou esporte, às vezes ele vai para uma outra área que não é do esporte, mas ele tem vários valores que são bons para ele levar na vida profissional, para a vida toda, além da saúde, dele gostar de praticar alguma coisa. Então, esse esporte participativo, eu acho que é bastante importante mesmo, assim. E o atleta de alto rendimento que foi para outra área também, pô, ele tem um diferencial gigante aí na carreira para seguir, né? E quanto mais, Giovannone, você que é comentarista também, quanto mais atletas a gente forma, mais fãs a gente forma
E aí melhor fica a parte também do esporte e entretenimento também, que é um outro aspecto, né? Eu acho que o americano ele faz isso a excelência, né? De usar o esporte como entretenimento, né? Então, qualquer evento que você vá esportivo nos Estados Unidos, você vai para ver o evento, mas tem várias pausas. E nessas pausas tem sempre alguma coisa. É o mascote que a gente está vendo aqui passar ali agora, são as dançarinas, é um show de mágica que aparece no meio de um jogo, tem uma artista que ela chama, o nome dela é Red Panda, ela deve ter uns 60 e vai, e ela fica em cima de um pau, assim, que é uma bicicletinha, ela fica pedalando o negócio e fica jogando uns negocinhos que ela vai parando, equilibrando a cabeça. Cara, ela faz isso há 30 anos. Né? O emprego dela é ser a malabarista ali do show do intervalo dos jogos da NBA. Né? Então, se tem todo esse entretenimento, eles encaram isso como entretenimento, o atleta ele encara como competição e beleza, não é o problema dele. E é justo que seja assim. Mas o meio... Mas é um ecossistema. É um ecossistema. A quantidade de empregos diretos e indiretos que tem ali é uma enormidade. A gente vê esse ciclo vicioso muito com o futebol, com a questão da viabilidade, gramado sintético é uma discussão bastante presente, aí, principalmente no Brasil, mas isso vale para todos os esportes, né? Quanto mais a gente constrói público, quanto mais a gente constrói praticantes em todos os esportes, até nos esportes com menos visibilidade, mais a gente vai tendo esse efeito, né, do esporte construindo. E a gente vê até por exemplo, o Brasil tem uma equação econômica do esporte diferente da China, por exemplo, que pode se prestar ao governo ser o grande motor de criar super atletas e tal. Aqui a gente também tem um país continental, mas a gente precisa de mais recursos para que fosse possível tratar todos os esportes dessa forma, ter uma pista de atletismo em cada colégio, em cada universidade, né? Então a gente tem os clubes como uma força motriz muito forte e, por exemplo, nos Estados Unidos, como você falou, que as universidades são grandes motores e acabam pela NCAA e começam a levar para a NBA e tal. Então, assim, eu acho que o nosso modelo é muito mais parecido com o modelo europeu, que tem um sistema híbrido. Então a gente tem clubes, a gente tem instituições educacionais, a gente tem governo também, a gente tem COB, a gente tem... E todas essas coisas, quanto mais, a gente estava tendo uma discussão com as federações ali, quanto mais esses sistemas eles se integrarem ao invés de se dividirem e brigarem por uma liga ou outra, ou uma forma de fazer ou outra, quanto mais esses sistemas, esses clubes se unirem em volta do esporte, mais a gente vai crescer o esporte do Brasil, que tem muito potencial, tem muita gente, cara. Eu acho que esse sistema, do jeito que é hoje, como é que a gente fica sempre pensando como é que a gente melhora ele, né? Eu acho que achar os estímulos certos, e vou falar um pouco do basquete, mas acredito que seja um pouco o que acontece na maioria dos esportes. Qual estímulo hoje tem os clubes em formar um atleta? Né? No basquete acontece, o cara vai lá, forma um atleta e às vezes vem um time de fora e pega... E o clube fica meio com as mãos abanando, né? Quais seriam as maneiras, né? Eu acho que profissionalizar um pouco mais esses garotos, já a partir de 16, 17 anos, com contratos, mas também, de alguma maneira, ter alguns estímulos via federações para que esses clubes sejam premiados de alguma maneira em formar. E vou citar um exemplo que eu vivi na Itália. A Itália ela tem um sistema no basquete que o atleta que é formado pelo clube, ele vai receber um prêmio até esse cara parar de jogar. Que é o quê? Toda vez que o atleta é inscrito por um clube, paga-se uma taxa. Eu acho que era 2 mil euros, alguma coisa. O atleta profissional, né? 2 mil euros era pago. Aí esses 2 mil euros ia para quem o atleta que era... os clubes que formaram esse atleta. Então se ele ficou, por exemplo, o tempo todo, a formação dele foi toda no Pinheiros, esse dinheiro é integral. 40% ele passou no Pinheiro, depois no Paulistano, depois se divide, rateia de todos os atletas. Para os clubes. E aí os clubes eles são estimulados a formarem jogadores porque eles têm esse estímulo. Isso é uma ideia assim de tantas outras que poderiam. Mas eu acho que quanto mais o Brasil começar a pensar nesses estímulos aos clubes para eles formarem atletas, né, eu não sei como é que poderia ser no esporte individual, né, mas um estímulo da federação, da confederação, né,
o clube está vendo aqui que tem uma... Mas é Pô, parecido. Tem é algum parecido, retorno, né? Porque tem os clubes formadores, aí a academia pequenininha ela acaba ficando desestimulada, porque a criança está com 13, 14, chega um clube e pega. Aham. E aí isso ajudaria, eu acho que a fomentar, sabe? E também identificar quais são os locais formadores de atleta, assim, né? Para você, você colocar kimono na criançada, tatame, estrutura, ajudar esses espaços que são identificados como formador, né? Então, acho que é um caminho aí que é o próximo passo, né? De como a gente pode Ampliar esse debate, pode ajudar, né? sim. Porque tem que fazer tem que escalar um pouco essa estrutura para quem está começando, né? A gente precisa oxigenar esse sistema, né? Então, não só com recurso, e a gente tem ouvido muito aqui que, assim, a gente tem confederações que os caras têm paixão pelo esporte, que, né? Das menores até os esportes de maior relevo hoje no Brasil. Esses caras precisam desse oxigênio, não só de recursos, para eles poderem fazer o esporte deles se movimentar, mas também de infraestrutura, né? Então, cada clube, enfim, cada entidade que tem atletas precisa ter os equipamentos para que esses atletas possam se desenvolver. Isso mesmo. Acho que é por aí. Eu queria agradecer o CBC Talks por esse espaço e por esse tempo. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, se despedir. Queria agradecer, pessoal, né? Meus companheiros aqui de embaixador da Recoma. O evento está sendo incrível. Essa CBC e Clubes Expo. Tô aprendendo bastante nessa parte, então só queria agradecer, obrigado mesmo pela presença. Isso aí, obrigado a todo mundo. Valeu. Tá na ordem, né? Tá bom. Tchau, galera. Valeu. Quanto que deu aí?